A paz do Senhor Jesus, meus amados. Que Deus continue abençoando, né, cada um de vocês, em nome de Jesus. Como eu tinha digitado aqui que eu ia ter um sonho, né, revelador da parte de Deus, né, para contar. Meus irmãos, um despertamento, né, da parte do Senhor para todos nós, né, a começar por mim, né. Ontem, né, dia 10 de maio de 2023, né, mês 5. Ontem, na quarta-feira, né, ontem, foi o que? Culto de ensinamento. E ali, né, ouvindo, né, a palavra de ensinamento, né, onde o irmão Heleno, né, o pastor, ele pregou, né, no livro de Tiago, ou seja, ensinou, né, no livro de Tiago, capítulo 5, né, versículo 7 em diante, né, se não me falha a memória. E isso eu sei que fala, o versículo, né, fala a respeito de paciência, né, fala sobre esperar, né, sobre ter paciência, fala a respeito de perdão de pecados, e devemos orar pelo nosso irmão, enfim, e muito mais. E ali eu estava meditando, né, e orando a Deus, e pedindo que Deus, ele falasse, né, que ele me despertasse, porque a gente sabe que a gente vive em dias que, assim como a própria Bíblia diz, que os dias são maus. Então, muitas vezes a gente fica, se sente triste com situações, abatido, coisas do dia a dia, né, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas eu louvo a Deus, e Deus, ele me deu um sonho muito forte. Nesse sonho, né, eu via existia assim um movimento muito grande assim de pessoas assim na Terra, né? Porém bem diferente. Só que todo mundo tava tipo como se tivesse meio desapercebido assim. Só que tinha algo estranho que tinha acontecido ali e ninguém tinha notado. E eu via as pessoas, sabe assim, uma agredindo, né, as outras, né? Casais se agredindo. Eu via, sabe, tipo assim, crianças, sabe? Como se fossem crianças, né? Assim, crianças se entende assim de 12, 13 anos, batendo assim, como se fosse para poder bater seus pais. E eu falava, não, aconteceu alguma coisa. E eu via também né, o sobrinho, né, de Edivan saindo, né, de lá de Camaçari, que é de onde mora, de lá de Camaçari, para poder perguntar o que estava acontecendo, porque tinha alguma coisa estranha que estava acontecendo, um movimento estranho acontecendo. E, e eu ficava analisando aquela situação toda, e ele sem saber o que foi que tinha acontecido. Aí depois eu parava e analisava assim, e pensava, falando, meu Deus, será que Jesus voltou? E eu começava a lembrar, a sentir, a tentar lembrar da falta de alguém, das pessoas. Só que o número de pessoas que Jesus ele tinha voltado, mas o número de pessoas que ficaram era grande, era muito grande. O número era bem maior do que as pessoas que. O número que ficaram era bem maior do que as pessoas que foram. E eu começava a tentar dar falta de alguém. E eu também, né, no caso, o Sergi havia ficado. Eu falava, não, Jesus voltou e eu tô aqui. E eu via também que a maioria, né, da igreja tinha ficado, não tinha ido. E poucas eram as pessoas, né, que eu dava falta. De pouquíssimas pessoas, pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. E o que me chamava a atenção, eu via que isso tinha acontecido, era porque eu via as pessoas, o comportamento, e eu via que elas não tinham amor mais em seus corações. Eu via filho, sabe, se revoltando contra o pai. Eu via a falta de amor muito grande, de paciência. E de repente, eu via pessoas armadas, como se fosse um exército de armas, pessoas recuando, armados. Eu via também, eu via como se fossem seres estranhos, invadindo, olhando, invadindo a terra, na terra, no caso, só que parece que muitos não estavam se dando conta do que estava acontecendo ali. Era como se eles não estivessem vendo e só eu estivesse vendo aqui.
E eu vi esses seres, ele pegava as pessoas, torturava as pessoas. Ele, as pessoas estavam andando assim, ele pegava, torturava, sem dó, sem piedade, com fúria, perfurava as pessoas, e só que as pessoas não morriam. Aí eu dizia assim, meu Deus, eu vou morrer. Aí depois eu lembrava que não tinha como mais morrer, porque a morte havia sido presa. E isso assim, foi uma aflição muito grande. Eu olhava e via muita gente mesmo que havia ficado. Praticamente a igreja inteira havia ficado. Poucas pessoas teriam ido. Aí eu falava meio assim, eu falava, não, mas não vou tomar porque eu estou aqui. Eu falava, será que Jesus volta ainda? Será que a gente está passando por isso? É porque está perto da vida de Jesus? Não, mas se está todo mundo aqui. E eu via que estava fim, tinha muita gente, que havia ficado muita gente. É tanto que a quantidade, como eu falei antes, das pessoas que ficaram era maior do que as pessoas que foram, bem maior. Então isso é um despertamento pra gente. Porque quer queira acreditar ou não, né, a gente sabe que Jesus Cristo ele vai voltar. Isso é um fato. Isso é um fato real. Então isso pra gente despertar, pra gente deixar, sabe, as coisas, ou seja, desse mundo, desapegar das coisas deste mundo, né, da vaidade deste mundo, e a gente cuidar da nossa vida espiritual. E a gente sabe que não adianta a gente querer corrigir, a gente falar de santidade, cobrar santidade, a gente não tem uma vida de santidade diante de Deus. Porque a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. Então temos que ter uma vida de santidade no altar. E a gente sabe que ter santidade ou morar no céu não quer dizer só porque a gente vai para a igreja, porque a gente louva, porque a gente prega, e nem só porque a gente ensina. Mas não adianta, porque se a gente prega, se a gente. Porque de a gente louvar, a gente pregar, a gente ensinar, se a gente, e a gente fazer totalmente o contrário, ou ter um pensamento contrário, ou fazer como os fariseus, né? Agir com hipocrisia, agir com hipocrisia, com soberba. Então nada disso adianta. Não vai adiantar. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia, Jesus vai dizer a muitos: não vos conheço, afastai-vos de mim. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, né? Então, não vai adiantar. A gente sabe que a salvação não é pelo dom, ela não é por nada disso. Mas em tudo a gente sabe que a gente necessita dos dons, sim, para poder a gente viver nesse mundo. Mas não é garantia de salvação, mas garantia de salvação é vida com Deus, é arrependimento, é santificação. E a gente praticar aquilo, né, que a palavra ensina. Não praticar de uma forma religiosa, mas de todo o coração, porque a gente deseja, porque é algo que está dentro do nosso ser. Então, devemos nos despertar, porque não adianta a gente falar de santidade, não adianta a gente de ensinar, sendo que a gente faz totalmente o contrário, que a gente está se entregando às paixões deste mundo, às coisas deste mundo. Porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo e que no mundo há o amor do Pai não está nele. Então é tempo de despertar. Quando eu acordei, meu coração estava acelerado. E eu acordei e disse assim, Jesus voltou. Jesus voltou. E logo de manhã, quando eu acordei, eu contei para a menina. Eu contei. Porque a gente precisa despertar, porque a vida de Jesus está cada dia está mais próxima. E Jesus, ele não faz nada assim que venha avisar os seus. E é o que a gente sabe que a gente não é merecedor, mas a misericórdia dele é que nos sustenta. O amor dele é tão grande que ele faz isso para conosco. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Lembra que venhamos, porque foi real aquilo que eu vivi, eu sei o que foi que eu vivi. Deus abençoe, em nome de Jesus.